Provérbios capítulo 15, versículo 1 está escrito: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas vezes nós somos confrontados com situações difíceis onde nós temos que reagir com duas opções: ou com a resposta ríspida, que vai aumentar a ira, ou a resposta branda, que vai desviar o furor. E vai caber a nós, com a sabedoria que nós estamos colecionando, com a vida diária, com a comunhão que nós temos com os princípios que Deus tem para nos dar, que vai nos dar a resposta, se nós iremos alimentar a ira ou desviá-la com a resposta correta, que vai evitar um possível dano, uma possível discussão futura. Versículo 2: A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Assim como a língua daqueles que têm sabedoria vai adornar, ou seja, vai embelezar, vai aumentar o conhecimento, também a boca dos insensatos, em contrapartida, vai derramar tolices, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se nós estamos em contato diário com as escrituras, com a sabedoria, com os princípios que existem há milênios, nós então iremos também destilar, iremos adornar o conhecimento com o fruto que existe em nossa boca. Mas se nós rejeitamos os princípios, se nós rejeitamos os mandamentos, então nós seremos como os insensatos, como aqueles que fecham o seu coração, os seus ouvidos para a voz de sabedoria e ouvimos então o convite da insensatez, da loucura. Isso nós também entendemos que a onisciência de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus que está em todo lugar, está presente contemplando os maus e os bons, contemplando se os nossos resultados são frutos dignos ou ruins, se são dignos de serem recebidos com aplausos ou se devem ser repreendidos por Deus. E isso é algo que nós sempre precisamos pensar sobre qual é a qualidade do nosso fruto, sobre qual é a ação, a intenção do nosso coração ao realizarmos cada coisa. A língua serena, ou seja, aquela que é mansa, que é humilde, que fala as coisas que não vão suscitar a ira e a cólera, é a árvore de vida, revigora a nossa vida, é aquilo que nos dá vigor. Mas a língua perversa esmaga o espírito, ou seja, a língua perversa é aquela pessoa que fala com maldade, com perniciosidade, que fala com coisas ruins, vai esmagar o espírito, vai diminuir a nossa potência de vida, diminuir a nossa vontade de viver. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Mais uma vez, a comparação entre aquilo que um filho faz ao seu pai e aquilo que nós vivemos em obediência com os ensinamentos bíblicos, com os ensinamentos das escrituras. Quando nós desprezamos a instrução de nosso pai, na instrução paterna, nós estamos evidenciando a insensatez que mora em nós. Mas aquele que aceita a repreensão, a disciplina, então vai receber a prudência, vai conseguir uma vida sábia. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. Ainda que os ímpios consigam lucro, consigam riquezas, isso só trará infelicidade, na verdade. Porque assim como Salomão fala que a bênção do Senhor é que enriquece e nela não acrescenta dores, a bênção protegida por Deus, oriunda, proveniente de princípios, essa não vai nos trazer infelicidade, na verdade vai trazer muita alegria. E é isso que Salomão nos diz, porque na casa do justo há grande tesouro. Ainda que seja um tesouro pequeno, mas financeiramente é desconsiderável, mas com certeza é muito melhor do que aquele que é um grande tesouro obtido com mecanismos obscuros, que são os ímpios, que fazem em sua vida sem princípios. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos sensatos não procede assim. Mais uma vez, aqui o sábio vai falar aquilo que está em seu coração, a sabedoria que habita em seu coração, mas os insensatos vão apenas transbordar da falta de sabedoria que existe nele. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Ou seja, os ímpios que estão em falta de comunhão com Deus não vão ter as suas orações atendidas, mas aqueles que vivem em justiça, que vivem em integridade, serão a causa de alegria de Deus, serão a causa da felicidade. Ou seja, Deus se alegra com cada um de nós que buscamos a sua presença todos os dias e vivemos em obediência de acordo com aquilo que Ele deseja para a nossa vida. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio: o justo é agradado por Deus, mas o ímpio traz consequências ruins. O próprio Deus odeia, rejeita aquele que segue o caminho do ímpio. Por isso que nós devemos tomar cuidado com o caminho que nós estamos seguindo, com o direcionamento que nós estamos tomando para a nossa vida.
Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. Ou seja, é aquele que evita a repreensão, evita o discernimento, a disciplina para o caminho certo, fecha seus ouvidos para a voz da sabedoria e acaba caindo em um caminho de morte, um caminho de podridão espiritual. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos do homem. O zombador não gosta que o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Isso é uma grande verdade, não é mesmo? O coração que é sábio, que busca sabedoria, está a todo momento buscando conhecer mais, está a todo momento sabendo que em si mesmo, com a humildade, ele reconhece que em si não há o conhecimento total, ele precisa buscar fora. Mas o insensato acha que já está pronto por si mesmo, e ele vai se alimentar da sua estupidez. Ele é um zombador, ele não vai gostar daquele que o repreende, mas aquele que se aproxima dos sábios, aquele que gosta da sabedoria, que ama a sabedoria, vai se aproximar desse caminho, vai ter um coração sábio que vai buscar conhecimento. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem um coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Aqui eu quero parar para destacar a importância de termos conselheiros, de termos conselhos para nossas vidas, para os projetos que nós temos para construir nossa vida. Quantos de nós damos ouvidos às pessoas que estão com sabedoria, com experiência, buscando nos aconselhar? Porque sem conselhos, os projetos vão fracassar. Sem direcionamento correto, nós não vamos ter sucesso em tudo aquilo que nós fizermos. Mas quando nós temos conselheiros, então nós seremos bem-sucedidos. Quando nós tivermos uma boa rede de contatos, pessoas alinhadas com princípios, pessoas que estão com o mesmo propósito que nós, então certamente nós teremos um sucesso, uma vida bem-sucedida. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno, embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho dos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Humildade, temor, justiça, integridade são todas características, virtudes de pessoas que têm uma vida pautada em princípios, pessoas que buscam a sabedoria. São pessoas que sabem que o lucro obtido com mecanismos ilícitos e ilegais certamente não vai valer a pena, não vai ter algo bom no futuro. Porque o próprio Tiago Negro tem uma frase que diz que o tempo é a balança da justiça. Ou seja, uma hora ou outra, tudo aquilo que nós fizermos aqui vai ser cobrado. Então, se nós pautarmos a nossa vida, construirmos a nossa vida sem sólidos fundamentos, então a nossa vida não será digna, não será uma vida sábia e alinhada com aquilo que está escrito, com os princípios milenares. No capítulo 16, Salomão continua: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Isso é muito verdade. Porque se nós estamos alinhados na direção certa, então até aquilo que não é bom, até aquilo que aparentemente viria para nos fazer mal,
vai ser alinhado, porque Deus vai fazer com que os nossos inimigos vivam em paz. Porque os nossos inimigos, quando veem que nós estamos cumprindo princípios, que nós estamos seguindo a Deus, a justiça, a verdade, ainda que nós não estejamos colhendo frutos bons, ainda que nós estejamos sofrendo, porque o sofrimento está para todos, assim como era o caso de Jó, quando nós servimos de testemunho de vida para aqueles que estão ímpios, aqueles que são inimigos de Deus, talvez ainda eles possam se arrepender dos seus caminhos e voltar para o lugar certo, voltar para o caminho de verdade, o caminho da vida. No versículo 3 está uma passagem muito forte e essencial para o nosso entendimento, que é a importância de nós entregarmos as nossas obras ao Senhor. Não entregar as nossas obras para a nossa própria glória, para a nossa própria autoglorificação, mas entregar ao Senhor para que, quando Deus abençoa nossos projetos que estão alinhados com a vontade dele, então todos os nossos planos realizarão. Isso também é continuado pela parte que vai dizer que os caminhos da pessoa são puros aos olhos, seus próprios olhos, mas é o Senhor quem vai sondar o espírito, ou seja, é Deus quem vai sondar, em última análise, o nosso coração. E nós não somos capazes de olhar o coração do outro. Lembra de Samuel quando tenta ungir aos filhos de Jessé apenas? Davi, o belemita, Deus vai dizer que olhava no coração dele e sabia que ele era um homem segundo o seu coração. Por isso que é importante nós fundamentarmos no nosso coração o nosso conhecimento em Deus, porque nós somos limitados, nossa sabedoria não é total, não é ilimitada, é apenas em Deus. A fonte da sabedoria infinita, como Napoleão Hill diria, é Deus que é capaz de nos capacitar, de nos ungir, de nos trazer o pleno entendimento das verdades. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Um semblante alegre do rei significa a vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura do falar lamenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão de seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito do ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os melhores amigos. O violento alicia o seu companheiro, e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrado no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Aqui Salomão ressalta a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então é dado ao homem, nós temos a oportunidade, sim, o dever, a responsabilidade de fazer planos, de com a sabedoria que nós estamos conquistando, para traçar metas, objetivos. Mas em última instância, é Deus que vai responder aos nossos desejos, às nossas vontades. Então, se nós já, antes de planejarmos, já estivermos alinhados com Deus, então o sucesso é garantido, porque Deus tem planos maiores que os nossos. Ainda que nós façamos coisas que aos olhos humanos não sejam bem-sucedidas, mas se nós permaneçamos no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar para nós estarmos. Então, que nós possamos viver esses princípios, praticar essas ordenanças, sermos humildes, não termos a soberba, porque a soberba precede a queda, sabermos nos comunicar corretamente, não ter coisas ruins que são expressões de uma vida insensata, como a falta de sabedoria, como ser desprezível, como repudiar a sabedoria, coisas que são essenciais para uma vida digna, uma vida relevante. Então, que nós possamos concluir esse vídeo
Agora, tendo essa certeza, a de que quando nós nos alinhamos com os princípios divinos, quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, então todas as coisas vão se ajeitar. Ainda que aparentemente não esteja dando certo, certamente, uma hora ou outra, Deus irá responder com os nossos planos alinhados à vontade dele. Que você possa ser edificado com esse vídeo, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, para que essa mensagem de sabedoria, de justiça, de integridade possa ser alcançada pelo maior número de pessoas possível.